Uma palavra para cura na sua vida hoje, amém? Pode se assentar na presença do Senhor Deus. Eu quero falar para vocês sobre a história de uma família que teve a sua vida transformada pela presença de Jesus, porque isso é o que importa realmente. Não é o que a igreja vai fazer por você, não é o que a igreja proporciona, mas aquilo que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. E nós como igreja somos apenas um canal de bênção, um veículo de bênção. Amém? Para abençoar você, para poder proporcionar a você um momento melhor. Mas quem vai fazer as coisas na sua vida é o Senhor. Amém, querido? Senhor Deus, maravilhoso. Não espere nada do pastor aqui, espere do Senhor Deus. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor em Lucas 7, versículo 11. Diz que aconteceu, diga comigo, aconteceu. Está sempre acontecendo alguma coisa. Pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele, com Jesus, ia uma multidão de discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Diga comigo, moveu-se de íntima compaixão. Quando eu peço para você repetir, é importante até que se você tiver um lápis, uma caneta, pode riscar, porque estas são as palavras-chave. Muitas viúvas, muitas mulheres perdendo filho naqueles dias. Mas essa aqui, quando o Senhor olhou para ela, ela moveu o coração do Senhor em favor dela, tá bom? Moveu o coração. O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Olha essa situação, eu fico muito assim admirado destas pequenas passagens da palavra do Senhor. Pequenos momentos, porque sempre está acontecendo alguma coisa. Sempre está acontecendo alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. E há pessoas que elas pensam que nada acontece na vida dos outros, é só na vida delas. Geralmente a felicidade ou a tristeza, ela é uma mensagem proclamada se ela está triste ou se está feliz, né? Porque há pessoas que pensam que o mundo todo gira em torno dela, inclusive Deus e os anjos. E todos ficam olhando para ela e tudo gira em favor dela, esquecendo-se que também está acontecendo na vida de outras pessoas coisas boas e coisas ruins. Bom, na vida dessa mulher já tinha acontecido coisa ruim demais. Uma mulher que era viúva e que tinha um único filho desse casamento, e que o filho morreu. Morreu o marido, morreu o filho, morreu a esperança. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que ser. Uma mulher naquele tempo que não poderia ter uma carreira, não poderia ter o seu emprego, não poderia ter a sua própria casa, gerir as suas coisas como bem quisesse. Ela estava entregue ao favor e estava entregue à mão dos outros, entregue à mão de sua própria família e dos seus amigos. E talvez você saiba disso, que às vezes a própria família é o pior lugar para a gente entregar a nossa vida. Deixar ser cuidado pela nossa família. Infelizmente há pessoas de fora que tratam a gente melhor do que os da nossa própria casa. Essa mulher é uma mulher que não tem mais sonho, não tem mais esperança, não tem mais o que viver. E olhe, meu irmão, minha irmã, que essa mulher, pelo que o texto me faz entender, ela se conforma com a morte daquele menino, daquele jovem. Porque a morte é um fator também comum todos os dias. Todos os dias tem gente nascendo e todos os dias tem gente morrendo. Apesar de nós sempre estarmos aptos e felizes ao ver a vida,
ao nascimento, a nos alegrarmos, mas também é fato que todos os dias há pessoas morrendo. E certamente esta mulher já estava conformada com o processo natural da vida, de perder o seu marido e agora perder o seu filho. Certamente ela não pede ao Senhor Deus que ressuscite o filho. Quem é ela para pedir isso a Deus? Ela não pede nada ao Senhor. Ela vai resignada, seguindo um caminho que a própria vida o impôs. O caminho que a vida lhe impôs, de um dia de ser viúva e outro dia perder o seu próprio filho. Uma multidão vai andando com ela, porque nesse momento nós sempre teremos amigos para estarem ao nosso lado, nesses momentos de dor, nesses momentos de perda, sempre aparecerão pessoas a estarem conosco para nos apoiar e nos ajudar. É aqui que de repente a história muda. É aqui que de repente muda todo o quadro e toda a história de uma vida, de uma família, de uma cidade. Muda a história de uma cidade. Porque aquele povo, um povo desprovido já de esperança, um povo que estava cativo de Roma, um povo que estava oprimido em sua terra, um povo que não era mais dono de nada, um povo resignado ali ao seu lugar de habitação, um povo que não saía dali, e a morte chegando, e gente morrendo, e quem sabe morrendo mais gente do que nascendo, um povo desesperançado, um povo feliz. De repente é mudada toda uma história de uma cidade, de um povo, porque eles declararam depois, com muito temor, eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Entendeu por que Deus faz alguns milagres na vida de algumas pessoas? Não é só pensando nela em si, não é só pensando naquela viúva ou naquela mãe, mas o Senhor estava pensando em todo aquele povo que estava desprovido de honra, desprovido de felicidade. Quando o Senhor chega ali, Ele muda a história. Eu quero dizer a você que entrou aqui hoje pela primeira vez, segunda, terceira, frequenta a igreja todos os dias, enfim, quero dizer que o Senhor está aqui hoje para mudar a sua história. Não tem nada, se Deus puder mudar a minha história, Ele pode fazer isso hoje. Não tem problema, eu não tenho planos para viver aqui eternamente. Eu quero viver eternamente com meu Deus. Então há pessoas que elas se acomodam nas suas circunstâncias, já até se habituaram aos problemas em si. Há pessoas, irmãos, que não podem nem melhorar, porque se melhorar estraga, não é assim que fala, se melhorar estraga. Já se acostumou com a família, com as vidas que tem, com o que leva. E a pergunta é: como é que estão as coisas? Está tudo do mesmo jeito, tudo bem. Se Deus mexer aí começa a ficar tudo mal. De repente o Senhor chega ali, muda a história dessa mulher, e o Senhor diz para ela, a primeira coisa é um sentimento, é o Senhor vendo essa mulher, Deus vendo. Você pode imaginar o que é Deus estar olhando para você hoje? Amém? Sabia disso? Fale isso a pessoa ao seu lado. Deus está olhando para você, tá bom? Olhando, fale ao outro, fale para trás, fale para frente, fale para o desconhecido, diga para ele: olha, Deus está olhando para você. Algumas coisas Deus vê e não gosta. Quem sabe são coisas que você tem feito. Mas ao ver esta mulher, o Senhor sentiu uma compaixão tremenda por ela. Não só por ela, não só pensando exclusivamente nela, mas pensando em toda aquela multidão que seguia aquela mulher. Porque diz a Bíblia que uma multidão seguia Jesus. Um grupo imenso de pessoas seguindo Jesus, vendo cura aqui, transformação, milagre ali, peixe e pão sendo multiplicado. Eita, andando atrás de Jesus está sempre tudo bem, vitória. Mas de repente há uma multidão que vai para um funeral, uma multidão que está cabisbaixa, uma multidão que está caída, e o Senhor move-se de compaixão, certamente não somente pela mulher, mas por todo aquele povo. E diz a palavra que o Senhor disse àquela mulher: não chores. Não é apenas o Senhor Deus que vê você, que vê a situação da sua vida, mas que hoje diz a você: não chore mais. Não é o propósito de Deus que nossa vida seja uma vida de choro, de perda, uma vida de desonra. Não é o propósito de Deus, não é a vontade de Deus. Pastor, por que então eu estou vivendo choro? Por que eu estou vivendo um momento de muita crise e muita luta? É um momento da virada da sua vida.
É o momento de você reivindicar bênçãos de Deus para a sua vida, de não aceitar e não se conformar. É o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. E certamente você está triste, está abatido, está quebrantado, está desanimado por coisas deste mundo. Todo dia nós ouvimos palavras de desonra, palavras de incredulidade, palavras malditas, palavras de maldição, ouvimos palavras de desprezo. Todo dia é gente traindo gente, é gente ferindo gente, sabe? E isso acontece, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é de mudar essa história aí, amém? E por isso o Senhor diz, não chores. É isso que Deus quer, que você não chore mais. E o Senhor toca naquela criança, naquele jovem, e dá uma ordem: levanta-te, eu te digo. E ele levantou-se, assentou, e o Senhor entregou aquele jovem à sua mãe. Sabe, querido, que mudança fenomenal é essa? O propósito de Deus de mudar a história, não só de uma família, mas como diz ali o texto, todo o povo agora glorificava a Deus e exaltava. Quanta fé naquele dia foi restaurada, quanta gente naquele dia pôde glorificar o Senhor. Um grito contido na sua garganta, porque até então é só choro, é só tristeza, é só lamúria. Mas agora Deus visitou o seu povo, é o que está escrito ali. Deus visitou o seu povo. Deus quer visitar você da forma que você está. Deus tem olhado para a sua vida. Ele quer mudar a situação da sua vida. Amém?